Hoje eu vou falar sobre uma monotonia da rotina e algumas ideias para evitar que essa rotina seja tão chata ou desgastante de forma geral. São realmente algumas ideias que eu trouxe, né, com base em algumas leituras, algumas coisas que eu tenho feito também, várias mudanças de rotina que eu tive, principalmente nesse período de faculdade, antes também, né, na verdade, de parte do meu ensino médio. Eu vivi rotinas muito diferentes. Eu acho que isso passa muito pela momento, né, global, histórico que a gente viveu. E, enfim, eu acho que essas coisas me mobilizaram a pensar em coisas diferentes, assim. E eu tava pensando sobre esse tema porque eu comecei, né, a tentar estabelecer uma rotina um pouco mais estável do que eu estava tendo, dado os projetos que eu tenho, porque os projetos que eu tenho, que eu estou envolvido, né, de trabalho e estudo, eles têm uma certa flexibilidade, né? Além da faculdade que tem aquele bloco fixo ali de tempo. Mas o resto eu meio que decido onde eu vou alocar aquele tempo, né? Tem um tempo delimitado, mas as escolhas pontuais de onde ele vai ser colocado são minhas. E isso é uma grande liberdade, um grande privilégio, mas também pode ser um grande risco de você acabar enfim, né, se batendo nesse processo e criando uma certa insatisfação. E uma das perguntas que eu tenho, assim, tem algumas perguntas para a vida de forma geral que acabam guiando minha visão de mundo ou coisas que eu tenho curiosidade, assim, tanto de forma mais ampla quanto de forma mais prática. E uma dessas perguntas é como ter uma rotina que seja gostosa hoje, mesmo visando coisas no futuro, né? Eu acho que isso é uma grande questão, assim, é uma questão que vai perdurar por algum tempo, que é basicamente como estar satisfeito com, um pouco mais satisfeito com o processo, né? Ter atividades ali no dia a dia, que mesmo que você vise expectativas futuras, coisas que você não tem ainda, coisas que você não faz, lugares que você ainda não pode estar, que isso também seja uma satisfação, né? Que, enfim, eu acho que isso há um grande desafio, uma grande dor, assim, de você estar sempre satisfeito com o processo e acumular uma grande constante de infelicidade durante o caminho. Acho que infelizmente muitas pessoas vivem isso, mais esse momento, né, de insatisfação no processo, infelicidade, não por conta delas exclusivamente, né, mas por conta de questões sociais que nos levam a isso também, né. Claro que é sempre um jogo entre, enfim, né, o pessoal e o social, essas diferenças também entre pessoal e social às vezes são muito relativos, mas a depender, né, das teorias sociológicas e psicológicas também. Mas, enfim, é uma visão bem geral assim, né, sobre essa insatisfação, dado que a gente tem que, enfim, fazer dinheiro, pagar as contas, ter uma estabilidade, pagar plano de saúde, porque a gente tem um sistema de saúde que é ótimo em algumas questões, mas em outras ele deixa bastante a desejar, não talvez pela política em si, mas como ela é executada também. E, enfim, eu acho que tudo isso colabora para uma insatisfação durante esse processo, mas também tem certas escolhas que são mais pessoais, né, que estão envolvidas nisso. Eu vou tentar dar um parâmetro geral de como evitar ou então se aproximar, né, mais dessa rotina um pouco mais gostosa, mesmo que a gente tenha questões do futuro, assim. Tô com o roteiro aqui na minha frente. Isso é muito bom, velho. Eu tô gravando aqui, tem um roteirinho aqui na frente do próprio celular. Perde um pouco da qualidade da imagem, porque eu tô usando a câmera frontal, geralmente eu uso a traseira. Mas enfim. Então, nesse sentido, além do tempo concreto, assim, né, da rotina, acho que uma coisa que interfere bastante nisso é a relação que a gente estabelece com essas atividades. Então, eu acho que você pode ter uma rotina super corrida em termos de horários e coisas a fazer. Isso por si só já vai trazer um cansaço intrínseco ao tempo que é dedicado a essas tantas atividades. Mas ao mesmo tempo ela pode ser uma rotina que seja valorosa, que seja interessante, sabe?
Mas isso depende muito da relação que é estabelecida com essas atividades. Então, putz, por exemplo, uma pessoa que acorda, sai bem cedo para trabalhar, ou então para a faculdade, e depois para um estágio, para um trabalho, uma coisa que ela odeia, assim, sabe? Que ela foi meio que obrigada a fazer, porque tinha expectativa dos pais, ou então expectativas que ela pensou que eram delas, mas na verdade não estão tão alinhadas assim com isso, ou então simplesmente uma necessidade mais pragmática, né? Tipo, escolher uma profissão porque vai dar mais dinheiro ou coisas assim que acontecem. Acho que isso é bem diferente de uma rotina que também acorda, de uma pessoa que também acorda muito cedo, vai para faculdade, vai para um trabalho, só que pelo menos ela está numa área que ela tem uma identificação, ela tem pares ali, pessoas que estão em volta que vão, enfim, né, colaborar para que essa rotina seja mais interessante, que se estabeleça relações um pouco mais positivas. Então, acho que além dessa questão do tempo concreto, né, que o tempo também é bem, o tempo é uma coisa bem relativa, mas enfim, o tempo corrido ali, né, as horas que você passa dedicadas ao trabalho, ao estudo, acho que tem uma relação entre o que está sendo feito nessa hora. Eu acho que essa é uma ideia um pouco relativamente óbvia, apesar de fazer uma ponderação que o tempo corrido ele também influencia bastante, né? Além daquilo que a gente está colocando. Não é à toa que a gente tem se comentado, né? Sobre uma redução da escala 6 por 1, porque não é uma. Mesmo que você tenha um prazer, uma certa relação positiva com a dimensão do trabalho, você tem outras coisas que servem para o trabalho, sabe? Então, essa discussão, né, sobre a escala 6 por 1, acho que vai um pouco nessa medida, assim, que, enfim, eu acho que o dia e o tempo, o horário que você está dedicando ali, ele também tem uma influência, mas as relações que são estabelecidas, acho que elas chegam até, enfim, contar de forma tão significativa quanto, sabe? Mas com certeza questões de redução, de você pensar o quanto tempo que você está dedicando para aquilo, são importantes. Infelizmente, nem todo mundo tem essa opção de ficar escolhendo, né? Tipo, tem trabalho que é uma escala 6 por 1, tem que ser isso e acabou, sabe? Não tem muito o que escolher, pelo menos por um período e tudo mais. Podem ser pensadas outras estratégias. Também não gosto dessa ideia muito fatalista de que, tipo, você tem um trabalho, acabou sua vida, não dá para fazer nada, porque senão a gente, enfim, a gente perde esperança de fazer mudanças mais próximas, né, da gente, mas também coisas maiores. Acho que o segundo ponto também que tem essa relação com a rotina, né, que contribui para isso, nessas relações, né, que são estabelecidas diariamente, é que de alguma forma essas escolhas diárias que a gente faz, então, pô, as atividades que você faz, por exemplo, dar um exemplo da minha rotina. Hoje eu estou na faculdade, que é a faculdade de psicologia. Antes eu fazia eletrônica no IFBA, no curso técnico, no ensino médio, e acabei indo para um curso que é de uma área completamente diferente, assim, né? Enfim, em termos mais objetivos, você pode traçar relações a mais com isso, assim como o Freud fez com alguns conceitos da psicanálise, né, que usam de termos e jargões da física e tudo mais. Mas só essa escolha de curso, de posicionamento, já faz com que várias decisões sejam tomadas dentro dessa rotina, sabe? Então, enfim, o horário de aulas que eu vou ter, as aulas que eu vou ter, né? As relações que vão ser estabelecidas ali. Então, tem macro escolhas que a gente faz, então que a gente é levado a fazer, que vão estar muito relacionadas a essa rotina, seja elas em termos da quantitativamente, né, a ação física que ela pode trazer, mas também a qualidade que se estabelece com ela, parte muito dessas decisões maiores, né, que podem ter tanto uma base mais em termos de necessidades materiais, assim, mas também em termos de necessidades mais
relacionais e pessoais subjetivas, vamos colocar assim, né? Então, pensar nessas grandes escolhas é, vão ser importantes para se aproximar de uma rotina que seja um pouco mais compatível com aquilo que são boas relações estabelecidas, que realmente é algo que varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, tanto em termos de personalidade, que são características um pouco mais fixas ali que nos acompanham, mas que a gente também vai mudando, né, em alguns sentidos, tanto em termos também de relações mesmo, né? Aquilo que acontece de forma mais próxima e cotidiana. E trazendo também um outro exemplo dessas grandes escolhas, acho que uma grande escolha que eu fiz e tem muita relação com a existência desse canal aqui, e principalmente o nome da minha newsletter, inclusive vou deixar o link aqui para você se inscrever e receber conteúdos em texto também, que foi uma escolha que eu fiz entre continuar na área de comunicação e social media e ir para algo mais da psicologia, né? Algo que realmente estivesse conectado ali no meu trabalho com a parte de psicologia. E hoje eu vivo isso e tenho enfim, né, a aproximação daquilo que é um certo ideal que a gente nunca vai atingir efetivamente na rotina, mas é só essa grande mudança, que às vezes não é simples de fazer, ela, enfim, aproxima, né? Então, quando eu falo dessas macro escolhas, não estou falando, pelo menos da forma que eu tenho visto, né, que essas escolhas acontecem, não é um momento pontual, tipo, vou fazer isso, e aí você começa a fazer aquilo, sabe? Tipo, vou me dedicar agora mais à psicologia, e você começa a dedicar mais à psicologia. Então, vou dedicar mais tempo ao negócio, você automaticamente você começa a dedicar um tempo ao negócio. Acho que as decisões que a gente vai tomando, elas são muito mais complexas do que um dia, ou então um momento pontual, ou então uma grande inspiração, assim, né? Elas são realmente processos que a gente vai maturando aquela ideia conforme as relações acontecem e conforme a gente também se dedica para que isso esteja na ordem, né, do discurso, vai conversando com pessoas, vai estando em contato com outras dificuldades que te motivam a sair do lugar que você está e tudo mais. Então, acho que essa minha escolha, por exemplo, acho que ela demorou um bom tempo, assim, sabe? Eu fiquei, entrei, né, no primeiro ano, no segundo ano eu voltei a trabalhar com social media design, e aí, durante esse ano todo, eu acho que eu fiquei me questionando, assim, né, o que, que eu estava fazendo, para onde é que aquilo estava me levando, porque, assim, financeiramente estava valendo a pena, até pela relação tempo e ganho, mas em termos de carreira, daquilo que eu estava construindo, eu começava a me questionar em vários sentidos. Eu acho que tiveram coisas também mais próximas ali da relação com o próprio trabalho, com o cliente, com a própria criação, que também me motivaram, né, a estar buscando uma outra escolha. Só que isso não foi uma coisa tão simples, né? Então, eu tinha feito um contrato, tinha uma dedicação ali, que eu tinha que manter aquilo e fazer também sentido que eu estivesse mantendo, assim. E olha que eu não sou uma pessoa que realmente precisa trabalhar, sendo bem sincero, assim, tipo, pela estrutura familiar que eu acabo tendo e tudo mais. Enfim, precisar também eu acho que é uma coisa bem muito relativa. Eu falo, assim, não precisar trabalhar porque acho que realmente tem pessoas que, se não fizerem isso, não vão ter o básico na minha condição, né, de estudante, de graduação e tudo mais, para, enfim, ter uma vida minimamente funcional e realmente o básico, assim, né? Então, nesse sentido, eu acho que eu não preciso trabalhar, mas eu acho que eu preciso trabalhar em vários outros sentidos que, enfim, né, me motivam a estar fazendo projetos como esse aqui, que, enfim, ninguém está me obrigando, ninguém está pedindo para eu fazer isso. Quer dizer, acaba que as pessoas vão comentando, né, e pedindo, isso mobiliza também, mas o pontapé inicial é que parte de uma escolha pessoal que é atravessada por várias outras questões, assim, né? Mas, enfim, pensar nessas escolhas maiores, de onde é que você vai estar se posicionando. Então, pô, tem coisas que são muito grandes, assim, né? Tipo, você vai ter essa discussão, né? Meio básica, assim, na internet. Trabalho CLT ou com PJ?
tem um vídeo de um cara que sempre faz essa comparação. E assim, essa comparação é uma comparação muito, muito diferente, sabe? Tipo, são relações trabalhistas e eu falo trabalho em sentido amplo, né? Tipo, pô, você empreender, tem um negócio autônomo, você é um profissional liberal, né? Não necessariamente um empreendedor que vai ter vários funcionários, e você tem um trabalho de CLT, são mundos completamente distintos, assim, sabe? Então, acredito que essa não seja uma decisão tão simples assim, que de um dia para o outro você toma essa decisão. Às vezes você vai tomando a decisão ao longo do caminho, então você toma a decisão e precisa ir construindo essa transição, né? E, enfim, essa escolha, apesar de ser uma coisa individual, ela vem passada por várias dimensões, né? De relações e tudo mais. Acho que tem muitas coisas que eu acabo fazendo, ou então continuo fazendo também pelas relações que vão se estabelecendo. Então, eu lembro de tipo, ter conversado com amigos e amigas minhas sobre esse canal, muito antes dele começar, sabe? E, enfim, acho que poucas pessoas vão saber, além das pessoas que me conhecem, mas no tempo da pandemia eu já tive um meio de comunicação, né, no Instagram e tudo mais, e tinha pretensões um pouco parecidas com a que eu estou tendo agora, né, de não ter um canal só, mas conseguir ensinar as pessoas aquilo que eu sei, também ser uma fonte de renda. Então, há 3 anos atrás eu estava fazendo coisas bem parecidas com o que eu tenho feito hoje, né? Não surge também de nada. Então, teve um grande hiato aí para mim até eu voltar a fazer isso aqui. Então, essas macro escolhas são bem importantes. Infelizmente, a gente às vezes não acaba tendo tanto tempo assim para refletir sobre isso. Acho que um dos grandes privilégios de estudar uma ciência humana é que a gente está sempre pensando em questões de humanidade, e você sendo humano acaba que essas coisas acabam repercutindo em você. Essas macro escolhas elas estão relacionadas àquilo que é o contexto social, né? E tá a parte disso é bem relevante também. E uma terceira ideia que eu queria trazer aqui com relação a essa rotina, né? Uma coisa que aproxima, tem muita repercussão do que a sua rotina acaba produzindo, assim, não em termos de produtividade física, ou então meramente capitalística, vamos colocar assim, mas daquilo que são as repercussões dessa rotina dentro das suas relações e para você também. Isso vai ser, eu acho que um ponto importante para que essa rotina ela seja um pouco mais valorativa, né? Que ela tenha um valor intrínseco, apesar das dimensões de expectativas futuras que a gente estabelece e a gente talvez não tenha. Então nem chegue a esse ideal nunca, assim, mas eu acho que esse exercício de aproximação e afastamento é aquilo que a gente tem, que a gente faz diariamente, né? E eu gosto de uma ideia que não é uma ideia tão próxima, assim, então, daquilo que são meus referenciais, mas eu li um livro chamado A Vida Intelectual, que é de um padre chamado Sertilhanges, acho que é assim que chama o nome dele, é um padre francês, que ele fala sobre uma das vocações católicas, que é essa vocação intelectual. Assim, né? Enfim, tem vários promenores aí, a vocação intelectual não é só a pessoa que estuda, às vezes tem a dimensão do trabalho e tudo mais, enfim. O vídeo o vídeo que o livro, imagina gravar um vídeo nem sei de quando é esse livro, não sei se é de 1800, 1900, acho que é 1900, né? Enfim, né? Século XX. Isso é um bom tempo, uma boa questão, porque a época que os livros foram escritos dizem muito do conteúdo deles também. E um dos pontos que ele fala sobre essa questão da vida intelectual é como essa dimensão entre estar buscando a verdade, naquilo que ele vai estabelecer como verdade, é uma relação quase que intrínseca com buscar o bem também. Ele comenta como, enfim, né? E é um livro de orientação católica, então tem várias questões ali que podem ser delicadas se você for ver no sentido amplo, né? Comparado com outros referenciais. Mas, enfim, estou trazendo essa ideia para você pensar sobre isso também. Enfim, eu não sigo, né? De forma
estrita ali a Igreja Católica, apesar de ter relações muito próximas que tem essa dimensão. E, enfim, acho que a leitura também desse livro tem uma certa relação com isso. Mas acho que é uma ideia boa de se refletir, assim, né? De como o bem pode, ou na verdade ele indica, né? Deve estar. Enfim, é uma concepção moral realmente, né? Sobre a intelectualidade, essa vocação. Claro, é moral católica, enfim. Isso está atravessado. Assim como está atravessado em outros lugares, mesmo que a gente não fale, como as questões mais científicas e tal. Mas ele comenta sobre essa ideia, né, de estar atrelado. Então ele comenta, estou tentando recordar aqui mais especificamente, né, algumas ideias sobre isso. Que ele fala sobre como não vale, que não vale a pena se a pessoa tiver uma vida intelectual sem estar atrelada a esse bem, sabe? Que não é algo que é desejável, digamos assim, porque acredita, né, que o bem ele vai de encontro com essa verdade, né, com essa dimensão de intelectualidade também. E aí eu trago essa ideia tanto para pensar sobre essa questão, né, de questão mesmo moral e ética, que aí vai passar por diferentes éticas, né, uma ética que não é fixa, apesar dele, né, dar uma descrição específica, mas você pode, enfim, né, fazer que nem eu e pensar isso de uma outra forma, de outro lugar e tudo mais. Porque, enfim, acho que cada profissão vai ter seus conjuntos de questões éticas, cada pessoa também vai ter essas concepções e tudo mais. Mas, voltando para essa questão da rotina, uma coisa que eu acho que tem, enfim, né, que sempre que eu paro para refletir sobre isso, dá uma satisfação maior, né, com relação a essa rotina, que é aquilo que eu faço tem repercussões não só para mim, mas para os outros também. Então, pô, quando você vê um trabalho bem executado, sabe o que você fez, ou então o que seu time está fazendo, tudo mais, seu grupo ali está fazendo, isso acaba sendo uma das repercussões positivas, né, dessa rotina, de trazer sentido também. O sentido não está localizado apenas na nossa subjetividade, mas também na, enfim, nas repercussões para o outro também. Então, às vezes a gente não percebe, não se dá conta disso, né? A gente é muito guiado a um individualismo de, pô, só tá olhando para sua casinha, pro seu umbigo, literalmente, mas o seu umbigo, ele tá entrelaçado com o de outras pessoas, assim, sabe? Aquilo que você faz tem alguma repercussão positiva ou negativa para algum desses lados. Eu acho que às vezes a gente se esquece disso e acaba que as coisas que a gente faz tem pouco ou menos sentido, assim, né? Então, enfim, eu acho que é mais um convite essa ideia do que, enfim, né, um demarcador, algo impositivo, vamos colocar assim. Mas é realmente um convite para olhar aquilo que você faz e como ela está impactando as outras pessoas também. Enfim, aí um exemplo disso é, pô, eu sei que eu estou gravando um vídeo desse aqui que tem questões que, né, no futuro vão me trazer um retorno, mas eu sei que a cada vídeo ele tá chegando em alguém, sabe? Essas mensagens, essas ideias aqui, mesmo que só forma incompleta, nem todo mundo assiste todo o vídeo, mas ela tá chegando em pessoas e, enfim, quando eu não tô fazendo vídeos, ela tá também deixando de chegar em pessoas, e aí também cabe uma certa reflexão. Às vezes isso é bom e às vezes isso é ruim também, porque, enfim, pensar nas pessoas e pensar no seu julgamento, né, do que é o vídeo, às vezes trava um pouco essa criação, mas também é um risco, né, uma aposta que se é feita. E se você tá curtindo esse tipo de aposta, só retomando aqui, fazendo uma síntese do vídeo, uma rotina que é gostosa, valorativa, assim, eu acho que ela vai além da questão concreta, mas as relações que são estabelecidas, e essas relações mais próximas, elas estão direcionadas, né, por algo maior, decisões diárias, de espaço que você está ocupando, e, enfim, sociais que talvez você não tenha tanto controle. Mas dentro disso, conforme a gente se aproxima, é possível que a gente também desloque um pouco esse olhar
da questão individual para olhar as repercussões para o outro. Isso dá um outro significado também para aquilo que a gente está chamando de rotina. Enfim, se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve e é isso. Espero que sua rotina seja mais próxima do seu ideal.